E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Por que a igreja é considerada uma família? Eu anotei algumas coisas aqui pra gente poder conversar. Mas primeiro, a família, minha Bíblia está rasgando, estou precisando de uma Bíblia nova. Mas o primeiro, em Efésios lá, que é o nosso texto, Efésios 2:19, nós vamos ver que agora nós fazemos parte de uma família, né? Efésios 2:19, o 19 e o 22 vai falar assim, ó. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O 22. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Por que a igreja é uma família? A palavra família ela tem vários significados, dependendo do contexto, né? Mas, de forma geral, ela se refere a um grupo de pessoas unidas por laços, né? De sangue, de casamento, de adoção, de convivência. E que vai compartilhar afeto, responsabilidades e a vida em comum. Outra coisa, qual que são os sentidos principais da família? O biológico, né, que é o nascimento, pai, filhos, tios, avós, irmãos, enfim. O legal, que é aquele que é a adoção, né, que é a questão de ser reconhecido judicialmente, como no casamento ou adoção, como eu já disse. No relacional e emocional, pessoas que se tornam família por vínculo afetivo, mesmo sem laços de sangue, por exemplo, amigos próximos ou membros da família, ou membros da igreja, melhor dizendo. Já no meio cristão bíblico, na Bíblia, a família é uma instituição criada por Deus. É o primeiro núcleo de cuidado, ensino, formação de caráter. A Bíblia ela valoriza profundamente a família, e a gente pode ver isso em Efésios 6, do 1 ao 4, que ele vai falar o quê? Os deveres dos pais e dos filhos, vão falar assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Gente, tá um frio aqui. Tá um friozinho, devia ter vindo de blusa. Mas enfim, então Efésios 6:1-4 vai falar sobre a família como é importante. O Senhor está falando aqui sobre a gente honrar nossos pais e a gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E depois a gente vê lá em Josué 24:15 que Josué se posiciona, fala assim, ó, vocês vão decidir se vocês vão adorar a Deus ou vão adorar outros deuses. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então Josué, ele traz a importância dessa adoração em família ao Senhor. Não é algo, não é só eu que vou para a igreja, minha esposa, não. Ele se posicionou como líder da sua casa. E aí ele vai para a família. Lá em Timóteo 5:8, 1 Timóteo 5:8 fala que se a gente não cuidar dos nossos parentes, principalmente dos da nossa casa, né, a nossa família, esposa, filhos, enfim, a gente é pior do que os descrentes. Então, a gente percebe que Deus ele valoriza de maneira acima de ministérios, acima de uma colocação, de uma colação de faculdades, acima de cargos, seja na igreja, seja numa empresa, ele valoriza a família. Se a gente não cuidar da nossa casa, a gente é pior do que o descrente. Então, Deus está falando assim, ó, o seu ministério começa dentro da sua casa. Então, se você é um pastor, um líder, um levita... Gente, levita não existe isso na Bíblia, tá? Levita que canta. Levita é outra coisa. Depois você lê lá Levíticos. Levíticos não. Lê lá o Pentateuco, você vai entender. Então, o que acontece? Às vezes a gente não tá sendo família, ou tá querendo viver uma família sem valorizar a família. Isso não dá. E aí vem a questão, o quinto ponto, que é o social, a base da sociedade, onde os valores, cultura, tradição são passados de geração em geração. O resumo de tudo isso: família é um lugar de pertencimento, é um lugar de cuidado mútuo. Eu cuido da minha esposa cuida de mim, eu cuido do meu filho vai me auxiliando também, cuidando de mim. Aprendizado e amor, onde se constrói identidade e compartilha a vida. Mesmo imperfeita, é um dos maiores presentes de Deus para a humanidade. Então eu não sei como é a sua família. Eu não sei como que você foi criado, como que você cresceu, se foi no contexto só com seu pai, só com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, não sei qual foi o contexto. Mas talvez você se sente não pertencente, você não sente que você tem uma família de fato. Seja por qualquer motivo, né? Seja por qualquer motivo, você se sente um estrangeiro, você se sente alguém abandonado, alguém sem alguém para você recorrer. Mas eu quero te dar uma boa notícia agora. Você gosta de boa notícia? Eu quero te dar uma boa notícia. O texto que nós lemos em Efésios, ele fala sobre estrangeiros, ou seja, é aquele que é de outro país, aquele que é proveniente, característico de outra nação. Então o estrangeiro, ele não está falando a nossa língua, ele tem um jeito, a fisionomia dele é diferente, a cultura dele é diferente.
os gostos deles são diferentes, a forma de se vestir são diferentes, e ele não fala a nossa língua. Aí depois a Bíblia vai falar sobre o forasteiro, ou seja, é alguém que não pertence àquele lugar, alguém que veio de outro lugar e não pertence àquilo. Então isso tudo são características de alguém que não é da sua cidade natal. Mortos em suas transgressões e pecados, ou seja, de quem que esse texto está falando? De nós, que antes estávamos longe de Jesus, pessoas que estavam abandonadas por aí, vivendo os nossos próprios prazeres. Então o que a gente era? Forasteiro, a gente era estrangeiro, a gente estava morto nas nossas transgressões e pecado. Então, no outro tempo, a gente vivia as nossas próprias vontades. E talvez você fale, mas eu não era, sempre fui da igreja, não vivia essas vontades. Mas talvez você não viveu ou não vive ainda, de fato, a influência de ser uma família de Deus, sabe? De viver essa família. Então, vai falar sobre mortos em transgressões e pecados. Ou seja, em resumo, a transgressão é uma ação que desrespeita uma lei. Ou seja, a gente vivia a nossa vida desrespeitando a lei de Deus, né? Abandonando o Senhor longe. E a gente seguia a presente ordem. Ou seja, a forma de cuidar da família. Hoje, se a gente olhar, qual que é o contexto que a gente vive hoje de casamento? Se não der certo, eu termino em casa com outro. Quantas histórias nós vimos disso? Quantas pessoas a gente vê que cresceu só com a mãe, cresceu só com o pai, foi jogado num lar de adoção. E tudo isso nós vemos que é a presente ordem, né? Que é 1 João 15, 5, 19, que vai falar sobre esse mundo, sobre o poder do maligno, sobre essa influência do maligno, ou seja, destruindo tudo aquilo que o Senhor valoriza, que é a família, né? Trazendo essa destruição. E aí a gente vivia sobre esse domínio, a gente não tinha uma família, a gente não tinha um pai, a gente não tinha um amigo, ou às vezes a gente até tinha mais pessoas que puxavam sempre para esse lado. Só que, cara, agora a gente tem uma família, nós pertencemos a um lugar agora. Então, por que nós pertencemos? Porque o Senhor nos amou, Jesus nos amou. Lá em 1 João 4,19 fala que nós só podemos amar a Ele porque Ele nos amou. Ou seja, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos acolheu. E aí quando Ele nos acolhe, por causa de Cristo e dessa sua gloriosa graça, a gente foi transportado do reino das trevas para o reino do seu amor. Ou seja, do lixão para o palácio, de um lugar sujo, do lamaçal do pecado, para viver no palácio, para viver a gloriosa graça de Deus, essa salvação do Senhor. Então, das trevas para o reino do seu amor. Agora a gente vive nessa ação de amor de Jesus. Isso é maravilhoso. Agora a gente é uma nova humanidade. Lá em Mateus 4,17, o que Jesus começa a falar? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Ou seja, mudança de mente. Na tradução daquela palavra, no original, está falando metanoia. Ou seja, mude a sua mente, mude a sua direção, dê uma volta por completo. Mude a sua direção, mude a sua mente. Por quê? Porque antes a gente vivia no Egito, né? A gente vivia no Egito. Como que a gente pensava? A gente pensava como o Egito. As nossas práticas. Como que a gente governava? Governava conforme o Egito. Como que eram nossas influências? Era a influência do Egito. Como que era o modo de falar? Era o modo de falar do Egito. O que significa o Egito? O Egito significa a vida passada, né? A vida de pecado, a vida de distância do Senhor, a vida do governo do homem, ou do governo de Satanás. Influências, modo de falar, modo de lidar com as finanças, o casamento, a criação de filhos. Então, tudo isso a gente vivia longe de Cristo. Tudo isso a gente vivia longe de Cristo. Todas essas características nossas estavam corrompidas e a gente estava longe de Cristo. Só que agora a gente está em Cristo. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do seu amor. Então, o que acontece? Gálatas 2:20. Já não viu mais eu. Por causa do sangue de Jesus e pela habitação do seu Espírito em nós, Efésios 2:22, fala que a habitação vem por meio do seu Santo Espírito, Efésios 2:22. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Santo Espírito. Então você agora é morada de Deus. Você já não vive mais por você já não vive mais por teu querer nem para tua vontade. Agora, já não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne é para a glorificação do teu nome. Ou seja, você já não faz mais parte do Egito. As influências do mal, a influência de Satanás já não faz mais parte de você. Você é uma nova criatura. Então, às vezes, a gente está na igreja, mas a gente não vive como salvo, né? A gente está na igreja, está vivendo o relacionamento com Jesus, mas a gente vive com a mentalidade do filho, não do pródigo, mas aquele que está perdido dentro de casa. Pai, mas o Senhor nunca fez um churrasquinho para mim. Você não fez porque você não quis, amigão. Você não viveu o que eu tenho para você nessa casa porque você não quis. Tá tudo aí, é seu. Então, às vezes, a gente não vive essa manifestação de Jesus, mais literal, esse reino do seu amor, porque a gente não acessa esse lugar por falta de fé, entender dessa revelação. Então, a gente já não vive mais, já não é mais a minha vontade, é o Senhor. Então, o que faz a gente
ser da família de alguém? O sangue. Então é por causa do sangue de Jesus que agora a gente é da família de Deus. Olha que maravilha, a gente é da família de Deus. Então eu entendi que eu vivo uma nova vida, com total dependência e influência de Jesus. Então tudo que eu vou fazer agora, nesse novo nascimento, né, um bebê. Você pega um bebê, o que o bebê tem que fazer? Ele não faz nada, ele depende do pai. Ele depende do pai e da mãe. Então tudo que a gente vai fazer, quem que seria essa rede de apoio dessa criança? A igreja. A igreja é essa rede de apoio. Só que a gente sabe que as igrejas, elas são falhas. Sabe por quê? Porque tá cheio de gente igual eu e você, pessoas falhas, pessoas que buscam seus próprios interesses, que ainda não abandonaram o Egito de fato. Então tem as suas dificuldades, eu não estou falando que a igreja é perfeita, mas existe uma família de Jesus. Essa família de Jesus existe e a gente vai buscar ela. Ou a gente vai não buscar fora, mudando de igreja, porque mudar de igreja não significa que você vai ter uma revelação, ou que você de fato vai ser aceito ali, ou que você vai viver algo perfeito. Não vai. Mas a gente pode se tornar essa família, sabe? Nas minhas formas de lidar com as pessoas, chamar alguém para um café, fazer uma oração, deixar que o Espírito que está habitando em mim governe a minha vida, não mais como eu quero, mas da vontade dele. Então, a diversidade do corpo, aqui entra algo maravilhoso. 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, vai falar sobre cada parte. Cada parte vai ter a sua função. Se você é o pé, se você é a mão, se você é o ouvido, se você é o olho, se você é a boca, se você... Qualquer parte do seu corpo, você é importante. Até para fazer as suas necessidades, você precisa de todo o seu corpo. Não tem como você falar assim, vai lá no banheiro lá, vai lá no banheiro, perna, que eu vou ficar aqui. Não tem como, vai todo mundo. Então, a gente precisa entender esse nível de pensamento. Eu sou um corpo, mas para que esse corpo se movimente, eu preciso de todo o corpo. Então, para eu mexer essa mão, eu estou usando o cérebro, eu estou usando toda a minha articulação de sangue, enfim, eu não sei os termos técnicos, mas eu estou falando que tudo que eu vou fazer, por mais simples que seja, eu preciso de todo o corpo. Para mim estar sentado aqui, eu preciso sentar todo o corpo. Não tem como eu sentar só o meu quadril e minhas pernas ficar pro alto ou meu corpo ficar... Não, é todo o corpo. Então precisa entender isso. Esse é a igreja, a família de Deus, que caminha junto, que entende que a minha mão, se ela estiver cortada, se ela tiver com um corte grande aqui, todo o meu corpo vai sentir. Então, se tiver alguém do seu lado morrendo espiritualmente, com dificuldade, passando por uma doença, você tem que sentir essa dor. Você tem que... mas é função do pastor. Não, meu irmão, você não é um filho imaturo, você é um filho maduro, e eu creio nisso, que você é um filho maduro, e você faz parte desse corpo. Então, se alguém saiu da igreja, ou não está indo mais para a igreja, é minha e sua responsabilidade buscar essa pessoa, mandar uma mensagem, fazer uma oração, interceder por ela, porque é uma parte do corpo que está sendo abandonada. E um corpo, se eu cortar esse dedo aqui fora, ele vai necrosar, ele vai morrer. Porque não tem vida fora do corpo, só no corpo. Então é essa família que Deus está querendo que a gente se torne. Essa família de Deus. E essa família de Deus, ela não se limita a uma placa. Lógico que na minha comunidade de fé, onde eu estou agora, eu vou ter acesso a essas pessoas e não as pessoas de outro ministério. Mas isso não me impede de fazer uma visita, isso não me impede de abraçar o pastor daquela igreja, de fazer um culto onde todos estão juntos aqui, de ter um churrasco, enfim. Porque nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. E todo o corpo, o que Paulo está falando aqui, está escrito em Efésios 4,16, ele está falando o quê? Todo o corpo bem ajustado, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A gente só vai viver a plenitude do Senhor se a gente realizar a nossa função. Então pare de cobrar o seu pastor, a sua liderança, falar mal da sua igreja. Primeiro, que a igreja é do Senhor, a igreja não é do seu pastor. Então se você está falando mal da sua igreja, meu irmão, tome cuidado. Você está falando mal da noiva de Cristo, tome cuidado. As pessoas são falhas mesmo, assim como você também não é perfeito. Eu não sou perfeito, eu falho com a minha igreja, falho com o meu pastor, eu falho na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho. Mas o que o Senhor está falando pra gente? Existe essa família. Só que essa família só vai existir se você parar de reclamar, se eu parar de reclamar e assumir a minha posição. Fazer o que eu faço. Mas eu limpo a igreja, eu sirvo aqui, eu faço aquilo ali, eu faço aquilo outro. Mas faz a sua parte, meu irmão. Você não está fazendo pro seu pastor, você não está fazendo pra sua liderança. Na sua casa, você limpa a sua casa esperando que a sua esposa te dê um troféu por isso? Não, você limpa porque é uma questão de convivência. É uma questão de que, poxa, minha esposa não está podendo fazer hoje, então eu vou fazer. Meu filho não está podendo fazer, então eu vou fazer por ele, eu vou auxiliar, vou cuidar, Então é assim na igreja a mesma forma. Existe essa família, só que essa família, ela começa por você, ela começa por mim. Eu preciso fazer diferente. Mesma pergunta que ele perguntou para Caim: aonde está o seu irmão? Gênesis 4:9. Então quantas vezes a gente está vivendo uma vida, um evangelho,
onde a gente está pensando em nós mesmos e os nossos irmãos Abel estão morrendo. Ah, mas eu não matei, né, Abel? Caim matou, eu não matei. Mas, irmão, se eu pensar mal do meu irmão, o que Jesus vai falar? Se eu falar que meu irmão é um tolo, eu já cometi um homicídio. Então, se eu deixar o meu irmão morrer sabendo que eu posso ajudar, ah, mas eu não consigo ajudar financeiramente, eu não consigo levar, eu não tenho carro, enfim, eu não consigo dar carona. Mas você pode conversar com alguém que tem a carona, você pode visitar essa pessoa, você pode mandar uma mensagem. Hoje, na era da tecnologia, você tem isso ao seu alcance. Então, o Senhor está falando pra gente, essa família é possível de se encontrar, família de Deus, essa família que não vai te apontar, essa família que vai te acolher, que vai te tratar, que vai te confrontar, mas que vai te parecer, vai te fazer mais parecido com Cristo. Então a minha função, a sua função é fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte, você faz a sua parte, e a gente, todo o corpo bem ajustado, bem unido, a gente vai caminhar para o propósito. E qual que é o propósito? Ser mais parecido com Cristo. Que as pessoas vejam a nossa unidade e falam, cara, aquela igreja de Deus. Não porque as pessoas são perfeitas, mas porque eles são uma família. Todo mundo hoje é carente de uma família de verdade, aquela que se preocupa, sabe? Aquela que se alegra quando tem que se alegrar, aquela que exorta quando tem que exortar, aquela que confronta quando precisa confrontar, mas aquela família que está atenta às necessidades. Então o Senhor está falando pra gente hoje o quê? Essa família é possível desde que você faça a sua parte. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração e que você mude a mentalidade aí na sua igreja, no seu convívio social, para que a gente possa cada dia mais nos tornar a família de Deus. Que Deus te abençoe, forte abraço e um beijo no seu coração. Tchau!